Queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Pessoal, passando para a gente colocarmos aqui a nossa segunda aula sobre ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre isso aí. A hipocrisia e a ansiedade, ou ansiedade e hipocrisia, diagnosticando a ansiedade, de onde vem. Mas antes de tocarmos nesse assunto, irmãos, nós temos um grupo que é um grupo de estudo da Bíblia, onde a gente sempre estuda as Escrituras, toda terça-feira, pelo Google Meet. Se você quiser fazer parte com a gente, entra nesse WhatsApp aí e diz, pastor, eu quero participar do grupo. Nesse grupo, ninguém manda mensagem para ninguém. Ninguém fala com ninguém, só os administradores conseguem mandar mensagem lá. E você consegue falar direto comigo dentro desse grupo também, tá? Dito isso, se você quiser participar, é toda terça, pelo Google Meet, terça-feira, das 4 às 5 e das 8 às 9 da noite. Então, toda terça a gente tem esse tipo de estudo lá. Dito isso, querido, nós temos indicado esses tipos de lições bíblicas aqui, que é da nossa editora, que eu mesmo escrevi, para que as pessoas que estejam agora saindo de uma seita, ou para você mesmo que não esteve envolvido em seita, mas quer ter um devocional aí, ou levar para a sua igreja, ter um devocional diário, toda pela manhã, são 13 lições que tem em cada livro desse daqui. Esse aqui é Cristão, Sal da Terra e Luz do Mundo. Então são 13 lições. Então durante 3 meses, você tem um devocional garantido de uma lição bíblica para você estudar. Olha bem, os discípulos como Sal da Terra e Luz do Mundo, os discípulos como Sal da Terra e Luz do Mundo 2, Luz do Mundo 1, Luz do Mundo 2, Cristo, o perfeito cumprimento da lei. E aí segue os perigos de uma luz artificial, os perigos de uma luz artificial 2, nossa justiça frente à justiça deles, o sal da terra e luz do mundo e a mortificação do pecado. O que é mortificação do pecado e mortificação versus religião? Esse é só um deles que está aqui. São muitas lições que a gente tem, lições bíblicas. Tem essa também das bem-aventuranças, tá? Tem a mensagem de Patmos, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, gente, tem uma gama lá de material para te ajudar. E se você tem dúvidas sobre crente pode levar um outro na justiça, pena de morte, aborto, assassinato e homicídio, qual é a diferença? Matar e cometer assassinato, qual é a diferença dos dois? O divórcio, uma pessoa crente pode deixar o marido não crente, tudo isso é respondido aqui, ó, no Sermão do Monte, o Manifesto de Jesus Cristo, tá? Uma abordagem exegética sobre o Sermão da Montanha, só que esse é só o capítulo 5. Somente o capítulo 5 de Mateus tem 225 páginas, tá? Esse livro eu escrevi dando estudo na nossa igreja. Então, se você quiser adquirir ele, entre em contato nesse WhatsApp aqui. É um livro muito interessante, vai te agradar muito. A gente cita aqui Martyn Lloyd-Jones, John MacArthur, uma gama de puritano é citado aqui dentro também. E, gente, tem muita coisa boa aqui. Então, adquire esse livro aí, em nome de Jesus, ok? Vamos lá. Então, dito isso, vamos para o nosso vídeo. Agora sim, vamos lá. Eu tenho recebido críticas duríssimas sobre a questão de falar que ansiedade é pecado. Irmãos, eu não posso me reger pela cartilha mundana. Eu tenho que me reger pela cartilha cristã. E se a Bíblia me diz que uma coisa é pecado, então eu tenho que admitir que aquilo é pecado, e ponto final. Você entende? Então veja bem uma coisa. Antes de entrarmos de fato no texto sobre o tema da ansiedade, devemos aqui refletir um pouco. Uma pergunta basilar precisa ser feita. Por que as pessoas ficam ansiosas? Pare para pensar. Será que a sua ansiedade é algo mesmo, alguma falta de química no seu cérebro? Se é uma falta de química no seu cérebro, qual exame se faz então para descobrir? Se é uma falta química, então deveríamos descobrir isso por um exame de sangue. E não é assim que os exames são feitos. Não se tem diagnóstico sanguíneo dizendo que a pessoa tem ansiedade. O que tem são pressuposições ou meramente suposições que a pessoa esteja ansioso. Elas são ansiosas porque tornaram-se de fato hipócritas. E veja bem, de novo, estou falando com a ala crente, com a ala
cristã, tá? Elas se voltaram para elas mesmas ao invés de buscarem a Deus. O hipócrita tem o eixo de sua vida ser visto pelos outros. Já o ansioso tem como preocupação suprir a própria necessidade. Veja, o hipócrita de Mateus capítulo 6, até ali, a altura do versículo de número, acredito ali do número 18, aquele hipócrita, ele é um hipócrita da ala religiosa que diz que ele tem como eixo ser visto pelos outros. A sua religiosidade tem que aparecer em primeiro lugar. Já o hipócrita, o hipócrita ansioso, ele tem como sua necessidade, ele tem como provisão da sua própria necessidade. A hipocrisia e o ansioso têm as coisas em comum. Tem mais coisas em comum do que imaginamos. Pois nenhum deles compreende de fato a graça de Deus. A cura para a hipocrisia é reconhecer que o nosso Deus vê e compreende toda a nossa vida. É crer que Ele cuida de nós e nós aceitamos como somos em Cristo Jesus. É ainda a aceitação de que o plano de Deus é nos transformar. Mas para que isto aconteça, eu tenho que ser aceito por Ele. O nome disso se chama graça. Não que possamos ser transformados para depois sermos aceitos. Isso se chama mérito. Pois esta também é a cura da ansiedade. Veja, o religioso, ele vai dizer que, o hipócrita religioso, ele vai dizer que vai seguir a Cristo depois que ele ajeitar a vida dele. Ora, irmãos, como é que ele pode ajeitar uma coisa que ele não sabe nem como começar? Ele não pode parar de pecar. Então ele não vai consertar isso nunca. Então o nome disso se chama mérito. E aí ele vive ansioso porque ele quer colocar alguma coisa frente à salvação de Jesus para equiparar e dizer que ele também o ajudou. Que ele também ajudou em tamanha salvação. Já o hipócrita do lado ansioso, ele também tem a mesma coisa. Ele quer garantir o seu futuro. E ao querer garantir o seu futuro, ele também se torna um hipócrita religioso, porque da mesma forma que o hipócrita religioso não crê em Cristo para suprir toda a sua salvação, a hipocrisia da ansiedade também não crê em Cristo para suprir toda a sua necessidade. Então, tanto um quanto o outro, trocando em miúdos, é a mesma coisa. Então, veja, eu quero desafiar qualquer psiquiatra ou qualquer psicólogo que venha aqui, dono de clínica, sei lá o que é que diabo você queira que venha aqui, e me diga como é que a gente faz um remédio bom para curar isso aqui. Tá? Se a cura para a hipocrisia e para a ansiedade é a mesma, então a pergunta que fica é: hipocrisia e ansiedade seria a mesma coisa? Parece-me que elas nos levam para o mesmo lugar. Pois uma não crê que a salvação é única e exclusivamente em Cristo. E por isso tenta colocar os seus méritos no meio da sua salvação. E a outra, a ansiedade, nos faz afirmarmos que somos crentes, mas não nos conformamos em Deus e nem descansamos em sua promessa. E por isso estamos sempre preocupados com o dia de amanhã. Perceba bem isso aqui. O hipócrita não crê que Deus sozinho possa salvar a sua alma e por isso luta para acrescentar a sua religiosidade à salvação. Ao passo que o ansioso não acredita que Deus garante seu futuro. Veja, tanto um quanto o outro não crê em Deus. Então sim, a ansiedade parte de um coração que não crê na suficiência de Jesus Cristo. É doído, eu sei que é, você ouvir isso aqui. Mas esta é, sem dúvida, a realidade. Também penso que a ansiedade parte de um coração vaidoso e controlador. E aí é o que está, pastor. Então o senhor está dizendo que todo ansioso, ele tem um coração vaidoso e controlador? Sim, ele tem um coração vaidoso e controlador. E vamos ver o meu argumento para isso. A ansiedade parte de um coração vaidoso e controlador que não se submete ao controle de Deus. Pois assim como no Éden a serpente ofereceu o controle para Adão e Eva, assim também é o ansioso. Quem sofre com ansiedade não é um doente mental, ele é um pecador vaidoso, ou deseja dominar tudo. E o simples fato dele não saber que não pode dominar nem um minuto do seu futuro, ele entra em surto e não consegue de forma alguma confiar em Deus. Perceba, irmãos,
O ansioso, ele é um vaidoso porque ele quer controlar o seu futuro. E aí ele parte da premissa de que, já que ele não pode controlar nem um minuto daqui para frente, ele começa a ficar ansioso, porque ele não consegue controlar. E tentar controlar o incontrolável é uma vaidade muito grande. Então o coração do ansioso é sim um coração pecaminoso e cheio, eivado de vaidade. E pense uma pessoa vir aqui e dizer isso a você, que está acostumado, geralmente todo mundo passar a mão na sua cabeça e dizer, não, tadinho dele, tadinho dela. Não, tadinho, né? Isso é uma doença. Isso vai passar. E não vai. Quantos anos você está nisso? Quantos anos você vem tomando remédio? Quantos anos você vem as pessoas dizendo a você, olha, do mesmo jeito que a gente cuida de um câncer, a gente tem que cuidar da ansiedade. Não, irmãos. Um câncer é uma doença. O câncer é uma doença seríssima, que invade tanto o crente quanto o não crente. Uma perna quebrada, igual eu fui acusado aí na internet, então se uma pessoa tiver uma fratura exposta, você vai mandar ela orar? Sim, eu irei mandar ela orar, mas também irei mandá-la ir para um cirurgião, porque ele tem que trabalhar ali. Mas uma doença que é criada pelo meu próprio coração e tem origem no meu próprio pecado, eu não posso mandar essa pessoa procurar um remédio, porque o remédio só vai fazer, o médico só vai fazer uma coisa com ela, ele não vai saber nem por onde começar isso aqui, porque é uma doença da alma, não é uma doença, é uma doença totalmente de uma alma caída, que não se submete a Cristo, que não se submete aos ensinamentos de Jesus Cristo, de confiar, e apenas confiar em Deus, e se amoldar ao que Deus tem para ele. Porque todo ansioso é uma pessoa revoltada contra Deus. Ele não quer o que Deus tem para ele hoje, ele não quer o que Deus tem para ele agora. Ele quer sempre mais. A ansiedade, ela parte de um coração totalmente controlador e vaidoso. A ansiedade parte de se tornar, parte de ser parte do coração que tem o seu tesouro no lugar errado. Lembra lá atrás, na outra aula, se não estava, vai passar no cardzinho aqui para você, lá atrás tivemos a aula sobre 2 tesouros. É ter o tesouro no lugar errado, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então veja, a ansiedade parte de estar o tesouro no lugar errado. Mas de onde vem esta ansiedade, se não de um coração que fez tesouros na terra e que sabe que os tesouros que ele entesourou aqui na terra são passageiros e vivem ansiosos para garantir o máximo de tempo estes tesouros? Pois como são seus tesouros, ele não conseguirá viver sem ele. E o simples fato de saber que eles não são eternos faz com que o coração dispare e fique de fato ansioso, pensando no que será amanhã e como ele governará este amanhã. Esta é a vida incrédula de um ansioso. E quanto a isto, enquanto este ansioso tem uma Bíblia na mão, ele é um hipócrita. Veja, quando o ansioso não tem uma Bíblia na mão, ele é alguém que continua com o coração caído sem nenhum requisito de confiança em Deus. A ansiedade para o ímpio é muito natural. Para o crente, não. O ímpio andar ansioso, irmãos, é normal. Ele tem que andar ansioso. Ele não sabe quem confiar. Ele não tem quem confiar. Uma pessoa sem Cristo, ela não sabe, ela não pode, ela não sabe perspectiva nenhuma. Se ela morrer hoje, ela nem sabe para onde está indo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde vou. Sobre isso, Sinclair Ferguson diz: na verdade, a busca por segurança neste mundo e no qual ele possui é a receita certa para a proliferação da ansiedade, e não para amenizá-la. Quanto mais ajuntamos neste mundo, a fim de nos sentirmos seguros, maior é o sentimento de necessidade por guardar conosco o que obtemos para nos mantermos seguros. É por isso que ficamos menos seguros. É normal dizer que porque o dinheiro não traz felicidade. E aqui Jesus explica por que a fidelidade depende de riquezas duradouras. O nome desse livro que eu citei é Sermão do Monte, da editora Trinitas, tá? Do pastor Sinclair Ferguson, que é um excelente teólogo, tá? É justamente aqui, no entesourar
as nossas riquezas, que não é apenas o dinheiro que começou a desaguar, que começou o desaguar de um coração ansioso. É quando você começa a montar um tesouro. Aí você começa a montar a sua ansiedade. Porque ninguém fica ansioso porque está montando um tesouro no céu. Ninguém fica ansioso porque está juntando um tesouro no céu. Porque ao ajuntar tesouros no céu, você sabe que lá o ladrão e a traça não podem corroer. Mas você está lutando para quê? Qual é a sua luta? Por que você está lutando? Pelo que você está lutando? O que você está lutando é eterno. Você pode levar com você para a eternidade. Então isto vale a sua luta. O que eu estou lutando tanto, pastor, quando eu morrer vai ficar aqui. Então não vale um pingo do seu dia. Não vale nada da sua luta diária. Luta que eu digo, irmão, não é você deixar de trabalhar, não é você deixar de correr atrás, não é você deixar de comprar uma casa. Não é nada disso. Não é você deixar de ter. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é onde está a confiança do que você tem. E se você, como eu disse no outro vídeo, perder tudo que tem hoje, o que você faria? Se você souber que perdeu casa, perdeu esposa, perdeu marido, perdeu filho, perdeu alguma coisa desse tipo, o que você faria com isso, com essa notícia? Veja, é o que você tem. Sempre foi o que você tem. É o seu tesouro, aonde você está colocando o seu tesouro. E é por isso, para a gente caminhar um pouco mais aqui para o final, por isso que são um monte de aula que nós vamos colocar aqui sobre ansiedade. E aí Jesus vem em Mateus 6,25, e é aqui que nós vamos entrar em um ponto alto do nosso estudo. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o seu alimento e o corpo mais do que as suas vestes? Mateus 6,25. É aqui que o Senhor nos traz a lume o pecado tão medonho que é o da pessoa viver ansioso. Devemos aqui estabelecer que nenhum crente está livre de ser tentado pelo diabo para ser manietado nas redes da ansiedade. Veja, eu não estou negando aqui que o crente não pode ser tentado com a ansiedade. Ele vai e será tentado todo dia pela ansiedade. Pois lembre-se que Satanás mesmo foi até o deserto tentar Jesus com este mesmo pecado. Pois ao oferecer um atalho para Cristo mesmo, para que Cristo mesmo cuidasse da sua fome, transformando pedra em pães, como está em Mateus 4,3, pois ao tentar o Senhor Jesus, Satanás estava afirmando que Cristo não deveria esperar pacientemente no Pai, e assim tomasse todas as decisões no que concerne o seu bem-estar aqui na terra. Veja, o diabo estava dizendo, em outras palavras, Jesus, por que você está esperando? Vamos lá, vá à luta, você pode transformar, então transforme. Está esperando em Deus para quê? A proposta de Satã foi esta: cuide-se, pois Deus não está cuidando de você. Porém, o que ele ouviu do nosso Cristo foi a palavra sábia, de que o homem deveria viver em busca, primeiramente, das palavras de Deus, e não das suas próprias necessidades. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Jesus estava citando para o diabo Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Entenda, Jesus estava dizendo, não, eu não vivo desse tipo de prioridade. A minha prioridade é o que Deus falou. Satanás, não satisfeito, tentou fazer com que Jesus Cristo tirasse o seu coração do reino de Deus e o colocasse num reino ansioso das religiosidades. Pois ele diz ao Senhor que Cristo deveria provar que era Deus, pulando do pináculo do templo. Pois a profecia mosaica do Salmo 91, 11, em Mateus 4, 5 e 6, é isso que o diabo cita. Mas veja bem, diz que os anjos segurariam nas mãos do Senhor Jesus e não deixaria com que o seu pé vacilasse. Desta forma, o diabo tentou ocupar o mestre com um reino que parecia uma batalha santa, mas era apenas uma batalha de ostentação religiosa, que todos que entram nela lutam e apenas se cansarão a sua carne, e no final descobrirão que eram tão mundanos quanto aos outros que não seguiram
nesta pobre empreitada. O segundo ponto aqui é que quando você coloca o seu coração na religiosidade e não em Cristo, parece que você está servindo Jesus, mas não. Você está servindo a uma igreja. Você está servindo a outras coisas e não a Cristo. Porque você espera que o que a igreja fará. Você espera o que a igreja vai dizer, o que a igreja está falando, o que a igreja, como a igreja vai tratar isso ou aquilo. E você emprega todo o seu coração em um reino de religiosidade, de usos e costumes e assim por diante. E aí você vai descobrir o quão ansioso você era e não confiou em Jesus Cristo. Veja bem, uma outra proposta foi feita em dar a Jesus Cristo os negócios desta vida. Pois ao mostrar os reinos do mundo, Satanás estava dizendo a Jesus que lhe daria tudo aqui neste mundo. Mateus 4, 8 a 9. Aqui está o que Satanás queria. Pois o foco era tirar Cristo dos cuidados de Deus e colocar sob os cuidados dele mesmo. Pois Satanás não fala ao coração ansioso que ele é quem irá governar o coração daquela pessoa. O coração ansioso recebe a proposta de tirar de Deus e colocar o seu próprio tesouro nele mesmo. O homem passa a ser o seu próprio cuidador e provedor. Veja o que o diabo faz. O diabo chega até Jesus e diz, olha, tudo isso eu te dou, o reino todo. Você só tem que me adorar. Entre para o reino do mundo. Tire o seu coração dos cuidados de Deus e cuide das coisas desse mundo. Saia dos cuidados de Deus. Gente, a proposta da ansiedade é simplesmente essa, é fazer com que você não acredite mais que Deus cuida de você. É fazer com que você não acredite mais que Deus é o seu cuidador e o seu sustentador. É fazer com que você entenda que Deus não pode, de forma nenhuma, cuidar de você mais. Essa é a grande proposta da ansiedade e essa é a grande proposta do diabo. Só você que não viu isso ainda. E por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Encontramos aqui este mandamento expresso pelo apóstolo Paulo em Filipenses, 4, 6 ao 7. Vale mais uma vez lembrar que Paulo não está incentivando, veja, Jesus disse assim, e por isso Paulo disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Em Filipenses 4, 6 e 7. Vale mais uma vez lembrar que Paulo não está incentivando ninguém ao ócio, não é isso que a gente está falando. Mas está vacinando os membros da igreja para que não se submetam à tirania tendenciosa de nossa mente, que é a de se preocupar com os assuntos que é Deus quem faz e não nós. Veja, irmãos, quem vai nos curar de uma doença incurável, quem pode nos curar de uma doença incurável é Deus, e não eu. Então, por que eu viverei preocupado com essa cura? Veja, o meu parente está com uma doença incurável, o que é que eu tenho que fazer por ele? Orar. E orar, e orar, e orar. Mas cabe a Deus curar ou levá-lo. Então eu tenho que orar e descansar em Deus e não colocar meu coração todo nesta doença, porque senão eu tiro o meu coração do foco, que é Cristo. Veja, eu não tenho nada para comer, meu Deus, hoje. Ok, Deus está vendo e Ele sabe. Então o que eu faço? Eu oro e eu vou à luta buscar. Mas eu não posso achar que eu sozinho vou fazê-lo. Eu não posso ficar ansioso porque eu não vou dar nenhum passo para fora de casa. Porque eu vou ficar apavorado, em pânico e vou fazer qualquer besteira. Então veja, a proposta da ansiedade é fazer com que você se ligue apenas nas coisas desse mundo. Quantas pessoas hoje têm 3 empregos, 2 empregos para correr atrás em dar uma casa melhor para os filhos e para a esposa, mas ele mesmo não está lá? Quantas pessoas hoje estão correndo para tratarem, para cuidar materialmente do filho, mas a mãe não está em casa para cuidar desse filho? Quantos estão assim hoje? Então perceba, o que Cristo e Paulo está dizendo aqui é que o reino deste mundo é um reino de pura devassidão e ansiedade. E sim, o ansioso está em um pecado mundano terrível, porque ele está vivendo para as coisas deste mundo, deste século. Então, na outra aula, nós vamos estudar sobre a ansiedade versus a providência de Deus. Ansiedade versus a providência de Deus. Nós vamos estudar sobre isso no próximo estudo nosso.
tá? Ansiedade e providência de Deus, e também vamos citar fruto do Espírito Santo, e vamos citar Mateus 6:26, observai as aves do céu, ou seja, vai ser muito bom esse estudo. Se você gostou desse estudo, comenta, compartilha, deixa o seu joinha, e irmãos, acima de tudo, comenta esse vídeo aqui, e compartilha ele em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.